Bom dia, irmãos. Nós saudamos nossa amada igreja no amor, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa escola dominical deste domingo através de uma oração de gratidão, oração de louvor a Deus. Para essa oração eu convido a nossa irmã Eliane, que nos dirige a Deus. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, entramos em Tua presença santa e Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, por mais esse dia que o Senhor está nos dando a oportunidade de glorificar Teu nome santo, pois só Tu somente é digno de honra, de glória e de louvor. Te agradecemos, Senhor, porque Tua graça e o Seu amor chegou até as nossas vidas e tivemos, Senhor, a oportunidade de conhecer tão grande Deus, o Deus Criador dos céus, o Deus Criador da terra, o Deus Criador de todas as coisas, de todos os seres vivos, e o Deus que nos escolheu através de Jesus Cristo para sermos Seus filhos, ó Pai. Que graça, que bondade o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Te bendizemos, Pai eterno, por tão grande amor, e glorificado seja o Teu nome, agora e para todo sempre, sobre toda a face da terra. Grande e poderoso Tu és, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, e digno de toda honra, de glórias e de louvor. Te agradeço, meu Deus, por mais esta oportunidade, no nome santo e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estudar a lição de número 13, Igreja Madura. O texto bíblico se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, de 13 a 18. Iremos fazer essa leitura nesse momento através de um de nossos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 13 a 18. Leamos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Neste mês de maio, a Igreja Presbiteriana comemora o mês da família. E para isso vamos entoar, louvando a Deus, com o hino de número 395, Amor no Lar. Ouçamos, também podemos cantar esse hino em nossos lares. Hino de número 395. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor.
sim contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Lição 13, Igreja Madura, tem uma vida cristã madura. Vamos, aprender nesse momento o que é uma igreja madura, quais são as características dessa igreja. Para isso nós convidamos o nosso irmão presbítero Rogério, que ministrará a aula neste domingo. Vamos ouvir o nosso irmão, que a palavra de Deus tem para nos ensinar nesta manhã. Bom dia, irmãos. Quero saudar-vos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, também neste dia 10 de maio de 2020. Quero parabenizar todas as mamães por esse dia, rogar as bênçãos de Deus sobre todos vocês. Irmãos, estamos aqui para encerrarmos a nossa revista da Escola Dominical, estudando neste dia a lição de número 13, Igreja Madura, Igreja Santa. Tem como fundamento essa lição os textos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 13 a 18, e capítulo 7, versículos de 1 a 16. O texto desse estudo, desses acontecimentos, irmãos, já foi falado lá na lição de número 10, quando nós falamos a respeito da disciplina. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem acessar o canal da igreja no YouTube e acessar lá a lição que foi dada na Escola Dominical no dia 19 de abril. Os irmãos vão entender melhor o contexto daquilo que nós vamos estudar hoje. Também seria interessante que os irmãos lessem o livro de Atos, os capítulos 18 e 19, também falam um pouquinho a respeito desse contexto que nós vemos aqui, mais claramente a respeito do início da igreja de Corinto, como que Paulo implantou a igreja de Corinto. Importante para nós entendermos alguns dos fatos que serão debatidos nessa lição de número 13. Mas, resumidamente, irmãos, ainda estamos falando daquele contexto onde Paulo, em uma das suas viagens, relatou à igreja de Corinto que, quando estivesse se encaminhando à região da Macedônia, passaria pela igreja de Corinto por 2 vezes, tanto na ida quanto na volta. Na sua primeira passagem, encontrou ali uma situação que realmente o deixou muito triste, muito constrangido e muito aborrecido, tanto que o fez escrever uma carta de exortação, de repreensão para aquela igreja quando estava na Macedônia, porque ali se levantou um grupo, se aproveitando das divisões que tinha aquela igreja, das contendas que existiam naquela igreja, e esse grupo levantou uma oposição contra a autoridade de Paulo naquela igreja. E ainda continuamos nesse contexto, quando nós falamos de uma igreja madura, igreja santa, porque, como Paulo tinha relatado ali no capítulo 2, a partir do versículo 5, falando a respeito da disciplina e do perdão de um indivíduo, por todos esses atos, esses fatos, esse acontecimento, nós vemos agora, a partir do capítulo 6, e mais principalmente no capítulo 7, o relatório de Tito,
porque Tito tinha sido encarregado por Paulo para levar uma carta de exortação, de repreensão àquela igreja. Tito então vai a Corinto, entrega a carta, volta a Macedônia e presta então um relatório para Paulo dos efeitos que essa carta trouxe na igreja de Corinto. Então esse é o contexto daquilo que nós estamos estudando aqui de uma igreja madura, igreja santa. Então, irmãos, nós percebemos que é um contexto, é uma situação recorrente na igreja de Corinto. Paulo já tinha trabalhado isso lá na sua primeira carta, falando dessas divisões, falando dessas preferências que existia na igreja. Paulo também aqui no capítulo 2 dessa segunda carta fala que isso deve ser vigiado, porque isso dá oportunidade ao inimigo para cumprimento dos seus desígnios, que é acabar com a unidade da igreja. Então, dentro de todo esse contexto é que Paulo faz algumas orientações para a igreja, né, para que essa igreja se torne realmente uma igreja madura e uma igreja santa. Primeiro ponto, irmãos, que nós devemos desenvolver é que uma igreja madura certamente vai apontar uma igreja onde existem crentes maduros, experientes na palavra de Deus. Por que estamos falando isso, irmãos? Quando nós falamos de divisões, de contendas dentro da igreja, o contexto lá era aqueles irmãos que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Nós estamos aqui diante de um contexto onde as preferências pessoais elas se sobressaem ao bem comum, à unidade da igreja, né? Então, por que alguém se aproveitou dessas divisões? Porque os irmãos estavam colocando acima de tudo suas preferências pessoais. O que significa dizer eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo? Significa que você tem uma certa preferência por uma determinada coisa e isso está acima até da unidade da igreja. Por exemplo, vamos supor que eu ser a favor de Cefas significa que eu sou a favor de uma igreja mais tradicional, de uma igreja mais voltada às tradições judaicas, né? Então vamos colocar esse exemplo de que os irmãos que se diziam a favor de Cefas, esses irmãos se apegavam mais às tradições judaicas e tudo mais. Eu sou de Apolo, eu gosto de um discurso mais inflamado, eu gosto de uma oratória mais rebuscada, eu gosto que né, as pregações tenham sejam mais complexas, tenham mais conteúdos, fora aqueles que já estão nas escrituras e tudo mais. Eu sou de Paulo, eu gosto de uma igreja mais missionária, uma igreja mais... qualquer que seja o motivo, irmãos, nós vemos aqui, então, um princípio de que havia algumas preferências, e essas preferências eram individuais, né? Isso não tinha nada a ver com a unidade da igreja. Então alguém se aproveita desse contexto onde as preferências individuais são colocadas acima do coletivo, acima da unidade da igreja, acima da edificação do corpo de Cristo, né? E aproveita essa oportunidade para transformar isso em contendas e utilizar isso para se sobressair, para alcançar, para almejar um lugar de destaque dentre esses irmãos. Por isso, irmãos, que Paulo está orientando para a maturidade da igreja. Veja bem que Paulo não era a favor, Paulo não está destacando que o grupo que merecia maior destaque era o grupo que lhe apoiava, aqueles que se diziam eu sou de Paulo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está também denegrindo a imagem dos outros, de Apolo, de Cefas ou de Cristo mesmo, porque Paulo sabia que todos eram cooperadores do próprio Senhor e que a igreja é do Senhor, quem cuida da igreja é o próprio Senhor. Então Paulo não está querendo criar um grupo que se sobressaísse com relação aos outros. Pelo contrário, Paulo está combatendo justamente
criação desses grupos. Paulo está combatendo exatamente que essas pessoas ficassem colocando as suas posições, as suas preferências acima do bem maior da igreja, da edificação do corpo de Cristo. Então, nesse primeiro ponto, uma igreja madura pressupõe que ela é composta por crentes maduros, crentes que muitas vezes estão dispostos a deixar de lado suas preferências pessoais para que a igreja possa ser edificada de uma maneira uniforme. E é isso que Paulo está tratando aqui nesse contexto de maturidade da igreja. A igreja precisa parar de olhar, ou cada um dos membros precisa parar de olhar para si mesmo, para as suas preferências, para as suas vontades e tudo mais, e começar a olhar para o contexto da santificação, da edificação do corpo como um todo. E Paulo fala isso, irmãos, e nós vemos que isso Paulo fala de maneira recorrente, quando nós falamos de igreja madura e estamos trabalhando tendo como exemplo a igreja de Corinto, nós percebemos que a igreja de Corinto não é uma igreja madura, né? Paulo e o autor da lição aqui quer que a gente trabalhe com a imaturidade da igreja de Corinto para nós olharmos hoje e tirarmos os exemplos para vermos como que é, então, o exemplo de uma igreja madura, o que não era a igreja de Corinto, até porque essas coisas estavam acontecendo e é justamente isso que Paulo está trabalhando na vida dos irmãos. E trazendo isso e transportando isso para as nossas vidas hoje, irmãos, para a nossa igreja em particular, o primeiro ponto é que nós devemos, então, para que a nossa igreja seja uma igreja madura, abdicar das nossas preferências, das nossas individualidades, porque nós estamos ali em comunhão, somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então, não existe nesse contexto de união, sobressair as preferências individuais. De certo que nós somos indivíduos, somos diferentes, pensamos diferentes, muitas das vezes temos opiniões diferentes, e isso também não significa que seja ruim ou que seja pecado. O que nós estamos falando é que muitas vezes nós precisamos abdicar das nossas preferências pessoais em razão do bem comum, em razão do crescimento do corpo de Cristo. Uma igreja imatura é aquela igreja que fica discutindo, colocando em pauta situações que dizem respeito a uma determinada pessoa ou um determinado grupo. Isso existe em qualquer igreja, né? Eu prefiro que liturgia seja assim, eu prefiro que a participação das crianças seja de tal forma, eu prefiro que as mulheres na igreja trabalhem de tal forma, ou vários outros motivos individuais, né? E isso se torna um problema quando essas preferências, esses motivos individuais são colocados com tanta força que sejam levados à formação de certos grupos que, num determinado momento, se levantam contra a autoridade constituída da igreja. E é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Essas preferências individuais, em si, né, por si só, não constitui nenhum tipo de erro, de pecado, mas o problema é que essas preferências individuais se levantaram, né, criaram grupos, causaram divisões dentro da igreja, inclusive com algumas pessoas se aproveitando disso para se rebelar contra as autoridades constituídas na igreja, inclusive a autoridade de Paulo, quando passou ali na sua viagem, passou e percebeu tudo isso que estava acontecendo dentro da igreja. Então, uma igreja madura pressupõe que os crentes são maduros, que os crentes enxergam além
das individualidades, enxergam pelo bem comum. As lideranças da igreja, as autoridades, certamente elas têm que olhar para a edificação do corpo como um todo. Isso não significa que as individualidades, né, que as necessidades individuais devem ser desprezadas, não. Também está no contexto, devem ser observadas, mas elas não podem sobressair essas individualidades, essas necessidades individuais. Então, a liderança da igreja, principalmente, deve estar muito atenta com relação a isso. Primeiramente, a edificação do corpo como um todo. E segundo, as necessidades individuais de cada um, porque somos diferentes, certamente somos diferentes. Então, todos precisam ser ouvidos, todos precisam ser atendidos dentro das suas necessidades, mas o que não pode acontecer dentro da igreja é que as individualidades se sobressaiam a ponto de causar divisões, causar contendas, porque as pessoas pensam de forma diferente em relação a N coisas que acontecem dentro da igreja, enquanto uma sociedade, enquanto um corpo que deve funcionar de maneira uniforme. Então, Paulo está trabalhando isso dentro da igreja. Paulo está falando, irmãos, eu até entendo que vocês tenham as preferências, né, com relação à oratória de Apolo, com relação ao zelo de Cefas pelas questões mais tradicionais. Eu entendo todas essas coisas, mas isso não pode ser motivo de contendas dentro da igreja. E olha só aonde isso levou, né? Alguns irmãos se levantaram, se aproveitaram dessa situação e se rebelaram contra a autoridade da igreja, né? Se instituíram aí falsos mestres, aproveitando dessa divisão causada dentro da igreja, e no final das contas, aquilo que é primordial dentro da igreja, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor da igreja, esse ficou de lado, ficou esquecido, né? As preferências pessoais se levantaram até mesmo sobre a pessoa de Cristo, quem Cristo é dentro da igreja. Por isso Paulo vai sempre falar, olha, minha pregação é muito simples, eu prego um Cristo crucificado, que é o Senhor da igreja e Salvador de todos. É Ele quem nos traz a salvação, Ele quem nos dá graciosamente a salvação. Se estamos salvos, se temos a oportunidade de estarmos diante do Senhor, isso é pela glória de Cristo que se entregou na cruz por nós. Então, Paulo deixa bem claro esse entendimento. Então, num primeiro momento, uma igreja madura, ela passa pela maturidade de seus membros. Nós precisamos crescer, nós precisamos deixar de lado os nossos gostos pessoais, nós precisamos trabalhar em prol da obra do Senhor. Cristo é o Senhor da igreja, não nós. O que deve prevalecer dentro da igreja é a vontade de Cristo, não a nossa própria vontade. Então, uma igreja madura, ela passa pela maturidade, e a maturidade passa pelo entendimento de que a igreja é do Senhor e não nossa, e de que ela deve zelar por produzir, por fazer, por cumprir, por obedecer à vontade do Senhor, e não à vontade do indivíduo. E também, irmãos, no segundo ponto, quando Paulo fala, ou quando o autor da lição vai falar sobre uma igreja santa, né? Uma igreja santa, ela pressupõe, no primeiro momento, a maturidade dos seus membros, né? E no segundo momento, de que nós estamos passo a passo nessa caminhada de santificação, que nós demos um passo além, que nós estamos caminhando, que nós não estamos parados, que nós recebemos do Senhor a salvação, que nós recebemos a fé salvadora, que nós recebemos o selo do Espírito Santo em nós,
e que através disso, irmãos, nós buscamos estar na presença do Senhor a cada instante. Então nós damos um passo a mais. Nós não estamos parados no tempo, né? Nós não estamos mais apregoados pela nossa antiga natureza, pelo pecado que nos acompanhava. Então nós damos passos na direção do Senhor. Isso pressupõe uma igreja santa, né? Uma igreja que deixa o Senhor trabalhar em nossas vidas, uma igreja que cumpra o que faz a vontade do Senhor e não a vontade do indivíduo. E aí Paulo vai trabalhar, irmãos, mais propriamente no capítulo 6, falando a respeito do seu ministério, a respeito do zelo, a respeito das suas ações, a respeito das suas provações, das suas lutas, das suas dificuldades, né? E lá no final do capítulo 6, já entrando no capítulo 7, Paulo então vai falar, ou mais propriamente, entrando já no capítulo 7, Paulo vai falar que nós devemos nos afastar das coisas do mundo. E aí Paulo vai falar que a luz não pode fazer associação com as trevas. Ou Paulo vai falar que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os impuros. Né? Lá na primeira carta aos Coríntios, quando nós tratamos também de uma questão de disciplina, no capítulo 5, Paulo vai falar assim, olha, eu não quero que vocês se associem com os impuros, com os idólatras, com os maldizentes, e não falo propriamente aos impuros, idólatras, maldizentes e todas as outras coisas que estão relatadas lá. As pessoas do mundo. Fala aquelas que estão na igreja. Aquelas que estão na igreja, mas que se comportam, continuam se comportando dessa forma. Não é para se associar com esses irmãos. Esses irmãos se dizem crentes, mas o comportamento deles comprovam outras coisas. E se nós nos associarmos a essas pessoas, certamente estaremos fazendo as mesmas coisas de forma influenciada. Aqui nesse contexto, Paulo fala não somente aos impuros, né, idólatras, maldizentes, mentirosos e todas essas outras coisas que estão na igreja, mas também fala com relação ao nosso viver, o nosso comportamento em sociedade em geral. Nós conhecemos o contexto da igreja de Corinto, né? Era uma cidade grega, com muita idolatria, né? E muitas influências culturais, inclusive daqueles membros que estavam na igreja, tinha essa cultura muito forte. Então, irmãos, certamente Paulo está falando desses dois contextos. Olha, nós devemos observar dentro da igreja os irmãos que se comportam ainda como mundanos, e certamente não devemos nos associar a esses irmãos, porque por influência nós podemos ter o mesmo comportamento. Mas também Paulo fala a respeito de uma vida em sociedade. Por que Paulo usa o seu próprio exemplo de vida, né? De abnegação das coisas desse mundo em prol da obra de Cristo? Porque Paulo sofreu bastante. Nós conhecemos a história de Paulo e por amor a Cristo, Paulo sofreu bastante. Paulo abnegou muitas coisas, né, para trabalhar na obra do Senhor. Então, o que Paulo está falando também é que, numa vida em sociedade, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, né, para termos uma vida de santidade. Nós devemos, e aí Paulo vai falar, quando Paulo fala para não nos colocarmos em julgo desigual, isso significa, irmãos, que nós devemos abdicar de certos prazeres, de certas vontades, até mesmo na nossa vida em sociedade, né? Porque certamente temos muitos amigos lá fora, pessoas que conhecemos, pessoas com as quais nós temos alguma intimidade, pessoas com as quais temos algum tipo de relacionamento, porque
temos o nosso trabalho, aqueles que estudam e outros tipos de relacionamentos, certamente criamos alguns laços de amizade, de intimidades e tudo mais. Mas o que Paulo está dizendo é: não se coloquem em julgo desigual. Quer dizer, essa aproximação com o ímpio, essa intimidade criada com o ímpio, não pode ser tamanha que você se coloque em julgo desigual, ou que você tenha o mesmo comportamento, ou que você tenha as mesmas posições, porque certamente somos diferentes, certamente as finalidades são diferentes. Da mesma forma que nós fomos criados e somos templos do Espírito Santo, isso não se condiz com uma vida de um ímpio. O ímpio vive para si mesmo. O ímpio vive sob a influência do pecado. Nós vivemos como templos do Espírito Santo. O Espírito Santo é que age em nós. Então, a nossa finalidade é de glorificar a Deus em todos os nossos atos. Então, o que Paulo está dizendo para não se colocar em julgo desigual é que essa intimidade, que esse relacionamento, ele tenha uma barreira, ele tenha um limite. Porque senão, se você se deixar levar e fazer tudo que os outros fazem, ou que o ímpio faz, ou que o mundano faz, certamente você terá um desvio de finalidade. Você não foi preparado para isso, você não foi separado para isso. Isso se torna um jugo desigual. Veja que, irmãos, a nossa alegria, o nosso contentamento está no Senhor. Então, tudo aquilo que traz alegria, por exemplo, tudo que traz alegria para o ímpio, tudo que traz alegria para o mundano, certamente em nossos corações, fazendo a mesma coisa de igual modo, nos causará tristeza, porque o nosso contentamento não está em nós mesmos. O nosso contentamento não está nas coisas do mundo. O nosso contentamento, a nossa alegria está no Senhor. Então, esse é o contexto onde Paulo se coloca, falando que nós não devemos nos colocar em julgo desigual, não devemos nos associar com os impuros, com os ímpios, porque a finalidade, o propósito, o desejo, a alegria deles é completamente diferente da nossa. Então, uma igreja santa, ela pressupõe um crente que vive em santidade. E o crente não há de viver em santidade se colocando nas mesmas situações que os ímpios, praticando as mesmas coisas. Nós devemos andar em obediência às coisas de Deus. E os ímpios, o mundano, ele vive para si mesmo. Ele vive por conta do pecado, pela influência do pecado, né? Então, é realmente um jugo desigual. Paulo fala que nós devemos, então, nos afastar dessas coisas. Paulo coloca, então, o seu exemplo de vida, a sua situação, né, para trazer esse embate, para trazer essa questão de que nós devemos, então, se tiver que nos privar de tantas coisas que o mundo nos oferece, então nos privaremos. Né? Nós devemos abdicar das coisas mundanas para ganhar as coisas de Cristo. Né? Nós devemos abandonar completamente a glória desse mundo para nos alegrarmos na glória de Cristo. Essa é a situação que Paulo vai trazer sobre essa santificação, sobre essa santidade na vida, sobre esse jugo desigual. Né? E, irmãos, se necessitarmos, então, de alguma forma, ou por alguma falta de vigília, de correção, de disciplina, certamente teremos
do próprio Senhor essa disciplina. Então, no capítulo 6, Paulo vai falar a respeito disso, trazendo os seus exemplos à tona, até mesmo dos seus sofrimentos, mas para que, demonstrando que nós não devemos nos associar com o ímpio, com o mundano, mas também com aquele que está dentro da igreja e que age dessa mesma forma, como se ímpio e mundano fosse. E no capítulo 7, como já tratamos na outra lição, na lição de número 10, mais propriamente, Paulo vai falar do relatório que Tito traz a respeito da igreja, porque Paulo havia escrito uma carta de exortação, de repreensão para aquela igreja. Tito ficou encarregado de levar essa carta à igreja de Corinto, e Tito então retorna à Macedônia com esse relatório. E Paulo se diz satisfeito com o relatório de Tito, que os irmãos entenderam que, primeiro, eles não deveriam mais se apegar às individualidades, porque isso abria caminho para divisões e contendas dentro da igreja. Segundo, que eles tiveram a coragem de tratar com disciplina com aqueles irmãos que se levantaram contra a autoridade de Paulo, né? Apesar de toda a tristeza causada por essa repreensão de Paulo. E olha que interessante, irmãos. Paulo fala num primeiro momento que ele não se arrependeu, mas também se arrependeu. Ora, como se arrepende, mas não se arrepende, é estranho. Paulo está querendo dizer, irmãos, é que quando Paulo escreve a carta, né, de uma maneira, certamente deve ser uma maneira dura, porque Paulo estava repreendendo e exortando aqueles irmãos, Paulo sabia que aquela carta ia causar certa tristeza na vida dos irmãos. Então, de certa forma, Paulo se arrepende por causar essa tristeza na vida dos irmãos, né? Repreendendo os irmãos pela atitude que os irmãos estavam tendo, demonstrando uma igreja imatura, uma igreja que não caminhava em santidade. Mas após o relatório de Tito, após o retorno de Tito da Macedônia, para a Macedônia, Paulo então toma conhecimento que aqueles irmãos, apesar de ficarem entristecidos, os irmãos agiram de uma maneira correta. Então Paulo fala, olha, eu tinha me arrependido, sim, de ter mandado essa carta para os irmãos, porque causou tristeza na vida dos irmãos, mas eu vi que essa tristeza, né, ela produziu arrependimento. Eu percebi que Deus operou na vida dos irmãos, os irmãos se arrependeram, os irmãos fizeram a coisa certa. Então, apesar de, num primeiro momento, me arrepender de causar tristeza nos irmãos, eu percebi que essa tristeza foi causada para arrependimento, para a glória de Deus. Então, isso é bom. Então, disso eu não me arrependo, né? E aí Paulo vai fazer esse contraste, porque a tristeza produzida para o arrependimento, para a glória de Deus, é aquela tristeza que aponta e direciona para a vida eterna. Já a tristeza produzida pelo mundo é uma tristeza produzida para a morte. A tristeza produzida pelo pecado é uma tristeza produzida para a morte. Então, por isso, o contexto que Paulo vai falar, eu me arrependo no primeiro momento de ter causado tristeza, mas também não me arrependo porque essa tristeza produziu arrependimento para a honra e glória de Deus. Então, isso mostra agora, nesse contexto, que a igreja, então, cria uma certa maturidade, né, em tratar desses assuntos dentro da igreja, que é importante a unidade, é importante que a igreja esteja vigilante, é importante que a igreja esteja caminhando na direção do Senhor Jesus. Isso é importante porque demonstra uma igreja madura e uma igreja santa, uma igreja composta por membros maduros e membros que caminham, que dão passos em direção à santificação.
em direção ao Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o contexto onde Paulo está trabalhando toda essa situação na igreja de Corinto, né? Uma igreja que Paulo tem que trabalhar assuntos recorrentes. Paulo já havia tratado na primeira carta e agora Paulo, nessa segunda carta, tem que trabalhar esses mesmos assuntos, que a igreja então não tomou, a igreja não aprendeu com seus próprios erros. E Paulo então tem que trabalhar esses assuntos, mas Paulo tinha, como falado em todo momento aqui, Paulo tinha um carinho, um zelo muito grande pela vida daqueles irmãos. E por isso Paulo, sempre que possível, né, de uma maneira muito carinhosa, como Paulo trabalha aqui nessa carta, porque Paulo fala, olha, escrevo como se estivesse escrevendo a filhos, né? E esse realmente era o carinho que Paulo tinha por aqueles irmãos de Corinto. Então Paulo, quando precisa falar com zelo, quando precisa falar com paciência, quando precisa falar com amor, Paulo fala, mas também quando Paulo precisava repreender, quando Paulo precisava exortar, Paulo fazia, né? Por amor a Cristo e por amor aos irmãos de Corinto. Então essa é a maneira, irmãos, que nós devemos nos comportar, nós devemos aprender com isso, para que a nossa igreja realmente seja uma igreja madura e uma igreja santa. As nossas individualidades devem ser colocadas de lado em prol da unidade, né, da união do corpo de Cristo, que é a igreja. E também, irmãos, nós devemos abdicar das coisas ímpias e mundanas. Não devemos nos associar aos ímpios, aos mundanos, aos impuros, idólatras, maldizentes, tudo aquilo que Paulo relata lá na primeira carta, lá no capítulo 5. Nós não podemos nos associar a tais pessoas, né? Não devemos nos colocar nesse jugo desigual. Se nós formos andar com esse tipo de pessoa, certamente por influência teremos o mesmo comportamento. Aquilo que traz alegria ao mundo traz tristeza ao crente, porque o nosso contentamento e a nossa alegria devem estar no Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja madura e santa. Que Deus nos abençoe neste dia. Que esses ensinamentos que foram ministrados para nós nessa manhã nos possa edificar nós como corpo de Cristo, como igreja madura. Sejamos uma igreja madura. Vamos agora também ouvir as crianças, uma aula ministrada aí pelas nossas crianças, pelas nossas professoras para as nossas crianças. E também hoje, irmãos, nós comemoramos aí um Dia das Mães. Muitas famílias, estão com as suas mães, nos seus lares, e outras também não podem estar por motivo dessa pandemia. Mas que nós lembramos de todas as mães da nossa igreja e rogamos as bênçãos de Deus sobre cada vida de cada mãe. Vamos ouvir as nossas crianças do departamento infantil e também uma homenagem especial pelo Dia das Mães. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa aula hoje da nossa escola dominical está baseada no livro de Samuel, capítulo 1, e nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a história de Ana, né? Quem foi Ana? Quem era Ana, né? Ana, ela era uma mulher muito amada pelo seu esposo, né? Ele se chamava Eucana. Só que Ana vivia sempre muito triste, muito amargurada, porque ela não podia ter filhos. Então, Ana vivia com seu semblante sempre triste. E o que Ana fez? Ana, ela então foi até o templo e orou ao Senhor, né? Ela foi lá colocar os seus problemas, as suas tristezas diante de Deus. E quando ela chegou lá no templo, tinha um sacerdote que se chamava Eli. Esse sacerdote, então, ele ficou olhando Ana de longe, né?
sacerdote Eli, achando estranho, foi até Ana e foi perguntar o que estava acontecendo, né? Ele achou que Ana tinha tomado uma bebida forte. E Ana então explicou para o sacerdote, né, o que estava acontecendo. Ela falou que ela estava muito triste, com seu coração amargurado, porque ela não podia ter filhos. Então o sacerdote Eli, e ela então falou para ele que ela foi lá orar, né, pedir ao nosso Deus. E então o sacerdote Eli, no versículo 17, respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E a Bíblia nos diz que Ana já saiu dali com o coração alegre, o seu semblante já não era mais triste, o seu semblante já era alegre, né? E o que aconteceu depois disso? Deus ouviu as orações de Ana e Ana então deu à luz a Samuel, ao pequeno Samuel, né? Deus ouviu as orações de Ana. E a gente então, o que nós podemos então aprender com a vida de Ana, né? Ana, ela passou por esse problema, andava triste, amargurada, mas em nenhum momento Ana, ela murmurou, ficou ali resmungando, né? Reclamando. Ela orou ao Senhor, né? E Deus assim ouviu a sua oração. Ela orou, ela confiou e ela esperou no Senhor, né? E nós devemos também fazer o mesmo. Quando a gente está triste, agora nesses dias com saudade de um amiguinho da escola, com saudade de um parente nosso, a gente deve o quê? Não ficar resmungando, e sim fazer como Ana, colocar os nossos problemas, as nossas tristezas diante de Deus e saber que Deus vai ouvir as nossas orações e nos atender conforme a vontade dele, né? E neste momento então, para encerrar a nossa lição de hoje, vamos colocar Samuel aqui. Nós vamos fazer então uma oração para encerrar. Vamos lá, juntando as mãozinhas e vamos orar. Querido Deus, nos ajude a sermos como Ana, que orou, confiou e esperou pelo Senhor, que ouviu a sua oração. Em nome de Jesus, amém. É mamãe. Mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Mamãe. Mãe, me dá um beijinho. Eu esqueci de falar uma coisa, mãe. Ô, mãe. Mãe, faz a pipoca que eu pedi no carro. Mamã?
Mamã? Quem que é mamã? Quem que é a mamã? Oi. Mãe, Mãe, eu te amo. meu coração está batendo. Tum, 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 tum. Ele bate até mais forte. Tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mamãe, aceite hoje o meu carinho. Mamãe, aceite hoje o meu beijinho. Quero que você seja feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Tanto hoje como gratidão, você está aqui no meu coração. Meu coração está batendo. Ele bate até mais forte. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mamãe, aceite hoje o meu carinho. Mamãe, aceite hoje o meu beijinho. Quero que você seja feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Tanto hoje como gratidão, você está aqui no meu coração. Também nós temos uma homenagem pela classe dos adolescentes Lírios dos Lares, professor Roberto. Vamos ouvir também o que os adolescentes têm a dizer às nossas mães aí, pelo carinho que eles têm com as nossas mães. Esse vídeo é uma pequena homenagem a todas as mães da nossa igreja. Eu não sou a melhor pessoa para contar das lutas, das tristezas, das alegrias ou da ansiedade que envolve uma gestação e o ato de gerar um bebê. Então, esse assunto vai ficar entre vocês, mamães. Quero voltar um pouco no tempo com todas vocês para recordarmos um pouquinho que vocês, mães, também já foram filhas e aprontaram muito, né? Quantas broncas não levaram? Quantos conselhos que foram passados? Quantos anos sendo ensinadas para agora com seus filhos darem muitas broncas também, mas também poderem compartilhar muitos momentos de orgulho e gratidão. Você, mamãe, consegue se lembrar de alguma bronca que recebeu quando ainda era filha? Vamos recordar? Quando eu era pequena, eu não me lembro bem, mas sei que tinha vários pintinhos em casa. Minha mãe tinha comprado os pintinhos, era cria lá de casa mesmo, mas eram um punhado. E estava uma noite muito fria, um dia muito frio. A minha mãe resolveu colocar os pintinhos todos dentro de uma caixa, que disse que era para eles ficarem aquecidos. E eu e meu irmão, para ajudar os pintinhos a ficarem mais aquecidos ainda, sentamos em cima da caixa, uma caixa de papelão, né? Conclusão, matamos todos os pintinhos.
Minha mãe ficou muito brava, nos colocou de castigo e depois ela viu que nós chorávamos muito, não porque estávamos de castigo, mas porque os pintinhos tinham morrido. Então ela percebeu que o castigo nosso tinha sido a morte dos pintinhos. Aí ela nos liberou daquele castigo, mas foi uma das artes que nós fizemos sem a intenção de fazer, né? Mas foi uma arte grossa que nós fizemos naquela época. Olha, teve um dia que, assim, a minha mãe, quando eu era pequenininha, minha mãe tinha costume de fazer baratinha pra eu dormir, né? Aí ela tava fazendo a baratinha pra mim dormir, e aí quem dormiu foi ela. Aí eu peguei, pulei o muro e atravessei a rua, né? Aí de repente veio um ônibus, quase que me pegou. Aí o pessoal começou a gritar e ela acordou assustada, todo mundo, nossa, a criança quase morreu, como morreu quando foi ver? Era eu. Não sei se essa é uma travessura. Ah, e tem outra também. Teve um dia que a minha mãe, ela falou assim, filha, não come essa plantinha branca que ela tem veneno. Aí você morre. Aí eu peguei e falei assim, morre? Aí eu falei, nossa, mas... Aí ela virou as costas, fui lá comer a plantinha. Mas, menina, ardeu minha boca. E eu, minha boca, mãe, minha boca. Aí quando minha mãe só pôs a língua assim, mas queimava que nem fogo. Aí eu fiquei assim, adormeceu minha boca, eu falei, Nada assim tão grave também, né, pessoal? Bom, e tem essa, vou fechar agora aqui, me pediram 2 minutinhos, assim, pra acabar. Teve um dia que minha mãe falou, menina, não brinca aí, menina, não brinca aí. Aí eu fui brincar e o armário caiu em cima de mim. Ai, gente, é coisinha assim, né, assim, tá tudo tranquilo. Ah, e tem a do poço também, né, a do poço deixa que ela conta pessoalmente pra vocês aí. Mas assim, não é nada tão assim, né, e outra, gente, eu só tinha 5 anos, né? Então, é isso. Um beijo. Essas foram algumas das minhas travessuras. Beijão. Não sabe o que é baratinha? Segundo a Márcia, isso são coisas da dona Romilda. Vocês vão ter que perguntar para ela o que é isso. Mas hoje, aquelas garotinhas que recebiam broncas também dão muitas broncas hoje. Vamos ver? Vocês ainda não guardaram essa roupa que eu mandei? Essa roupa aí fica aí há dias e vocês não guardam. Esse quarto tá um lixo. Eu lavo a roupa, dobro a roupa, coloco ali e vocês não guardam. Essa mesa que o pai de vocês fizeram não é pra vocês usar de guarda-roupa. Eu quero que vocês peguem e guardam isso agora. Vocês já cataram o cocô desse cachorro que eu mandei? Se eu não catar essa merda, vocês não catam. As pessoas devem estar lá fora sentindo esse cheiro. Levanta agora e vai catar. Já sabemos que o amor de mãe é incondicional. Não importa o que seus filhos façam, as mães sempre amarão seus filhos. Quer ver uma mãe brava de verdade? Mexa com um de seus filhos. O instinto protetor parece que aguça ainda mais, não é verdade? Hoje, no Dia das Mães, eu quero recordar a história de uma mãe que é relatada na Bíblia. Aliás, a Bíblia conta histórias sobre algumas mulheres que foram mães. Vocês conseguem lembrar quem eram seus filhos? Joquebede, Ana, Raquel, Sara, Maria e outras mais. Bom, dentre essas mães, quero recordar a história de Ana. A Bíblia relata que todos os anos Eucana subia até Siló com suas 2 mulheres, Ana e Penina, e os filhos e filhas que ele tinha com Penina, mas Ana era estéril. Acontecia que toda vez que Eucana subia da sua cidade para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios com a sua família, Penina humilhava Ana porque ela não tinha filhos. Naquela época, a mulher ser mãe de filho homem
a colocava num status mais elevado. Mas ainda que Elcana amasse mais Ana do que Penina, ela ainda era triste por não ter filhos. Certa vez, Elcana e sua família subiram para adorar e oferecer sacrifícios, mas Ana não aguentava mais aquela situação a ponto de se entristecer muito e passou a não se alimentar e chorava sem parar. Então ela orou ao Senhor para que livrasse daquela humilhação que ela enfrentava e jurou que se o Senhor lhe desse um filho homem, ela o entregaria para servir na casa de Deus. A Bíblia relata que quando terminou de orar, o seu semblante já não era triste. Preste bem atenção. Deus não falou com Ana, prometendo um filho a ela, para que o seu semblante mudasse. Mas entregar o seu fardo ao Senhor foi o que deu o alívio. O Senhor se lembrou de Ana, e ela concebeu Samuel, e depois ela ainda gerou filhos e filhas. Deus está atento para ouvir a oração de cada mãe. Não se desespere e aguarde no Senhor, que no tempo de Deus, Ele atenderá ao seu pedido se for parte dos planos dele. Samuel não veio apenas para alegrar a Ana, sua mãe, mas também para abençoar o povo de Israel. Bom, vou parar por aqui, senão eu que vou levar mais uma bronca. Que Deus possa abençoar a cada mãe neste dia. Os jovens, adolescentes e crianças desejam momentos de muita alegria para recordarem com seus filhos. E para finalizar, vamos ouvir mais uns recadinhos. Eu amo na mamãe o carinho dela. Eu amo o que ela faz por mim. Eu amo quando ela passeia comigo. Eu também amo ela jogando comigo. O abraço dela. A minha mãe, ela fica muito irritada quando eu não faço as lições da plataforma digital da escola. Daí ela fala assim, Lívia, vai já fazer as plataformas. Mas uma coisa que eu gosto muito nela é que quando a gente começa uma série, a gente vai até o final. E quando termina, a gente fala assim, mas já acabou, mas já acabou, a gente queria mais. Eu gosto da minha mãe quando ela me ajuda nas atividades, quando a gente passeia junto, quando ela tá perto de mim. Eu gosto de tudo nela. Mãe, nós temos muitos elogios para fazer a senhora. Mas um do que a gente mais gosta é que a senhora é muito engraçada quando tá dando bronca na gente. Mas um dos mais importantes é que a senhora nos ama, que a senhora é uma ótima cozinheira e que a senhora nos ensina no caminho do Senhor. Te amamos, mãe. Mãe, te amo. E também, finalizando essa homenagem aos Dias das Mães, nós, como Escola Dominical, desejamos a todas as mães sinceras bênçãos de Deus sobre cada vida. Sabemos da preocupação que as mães estão tendo com seus filhos nessa pandemia. Muitas querem ajudar, né, mas estão aí isoladas, né? Mas tenho certeza que as mães estão orando pelos seus filhos e que as bênçãos de Deus estejam sobre cada uma delas. E a Escola Dominical, além de desejar um feliz Dia das Mães, também tem um presente para cada mãe, né? Como é de costume, né? Nós vamos entregar agora, nesse momento, um presente para cada uma das nossas mães. Como nós estamos de forma virtual, esse presente será também virtual. Vocês vão receber, né? Cada mãe vai receber aí um presente virtual da nossa Escola Dominical, mas tenha certeza que foi dado com muito amor, com muito carinho, lembrando de cada uma de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E agora vamos encerrar a nossa Escola Dominical e com uma oração e recitaremos após a oração o nosso moto. Oremos a Deus. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos imensamente, Senhor, o dom da vida que Tu nos dás, porque, Senhor, temos
tido necessidade, vontade de estarmos reunidos com os irmãos. Queremos, Senhor, falar da Tua palavra, queremos fazer a Tua obra, Senhor, e Tu tem nos dado força, Senhor. Tu tem chamado pessoas, né, dia após dia para esse trabalho. Abençoa a vida de cada um de nós, da nossa igreja, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor. Principalmente, Senhor, as nossas mães que têm orado por seus filhos, que têm sido bênçãos na nossa igreja, Senhor. Tu cubra, Senhor, elas com a Tua proteção, com as Tuas bênçãos, Senhor. E que possamos em breve, Senhor, estarmos reunidos novamente de forma presencial, Senhor. Aumentando, sim, assim o amor entre uns para com os outros, Senhor. Dar-nos cada vez mais o espírito de possamos ser maduros, ó Pai, na nossa vida espiritual. Ser generosos, Senhor. Ter amor uns para com os outros, ó Pai. Em nome de Teu Filho Jesus, que pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. O nosso motto está em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que o Senhor faça resplandecer em nós a sua luz. Tenha um bom domingo e voltemos novamente a louvar a Deus à noite com o nosso culto público. Amém, irmãos.